não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Não é difícil você perceber quais são os limites do imaginário que está ali vertido, porque certas ideias excluem a possibilidade de que o indivíduo tenha imaginado isto ou aquilo. Quer dizer, o texto acadêmico ele lhe dá, de certo modo, não o conteúdo do imaginário, mas ele dá os limites do imaginário. Por exemplo, vamos supor que você esteja lendo Karl Marx, O Capital, ou A Ideologia Alemã e outros livros assim. Você vê que ele está falando de classes sociais, e essas classes sociais são compostas de indivíduos reais, né, que ele mesmo insiste em que esses indivíduos entram em relações sociais efetivas. Por exemplo, um contrato de trabalho. Né? Um contrato de trabalho define direitos e deveres recíprocos e não é uma coisa travada entre ideias, e sim entre indivíduos reais, que vão colocar em jogo, por um lado, o seu tempo de trabalho, a sua força de trabalho, né? Ou seja, a sua rotina diária, vão gastar a sua vida, portanto, né, numa determinada ocupação, e um outro que vai ceder a eles, em troca disso, uma parte do seu patrimônio. Patrimônio que, por sua vez, não saiu do nada, que também custou trabalho a ele mesmo, ou a seus antepassados, ou a qualquer outra pessoa. Então, é claro, ele está falando de seres humanos reais. Porém, veja que quando ele fala, por exemplo, dos capitalistas, né, ele está partindo, ele mesmo confessa que está partindo não de uma imagem dos capitalistas reais, mas de uma abstração. Quer dizer, ele compõe um modelo de capitalista e reduz o capitalista, vamos dizer, à sua função de capitalista. Né? Ora, então, o capitalista é um indivíduo que se dedica a certas atividades visando ao lucro. Tá certo? Porém, isto não explica por que um capitalista faz uma estrada de ferro, outro faz uma fábrica de sabonete, outro abre um banco, outro abre uma firma de construção e assim por diante. Ou seja, o capitalista de Karl Marx é um capitalista abstrato. Ele só pega do capitalista aquilo que todos eles têm em comum sob o aspecto econômico, nem mesmo o que tem de comum sob outros aspectos. Né? Então, isso quer dizer que um capitalista, tal como Karl Marx o descreve, jamais existiu. Não tem um único capitalista cuja única atividade no mundo seja a busca do lucro. E tem mais. Não há nenhuma pessoa no mundo que não busque o lucro sob alguma forma. Quer dizer, o lucro é apenas, vamos dizer, a tradução econômica, vamos dizer, do resultado de um esforço qualquer. Quem quer que faça o que quer que seja, busca que o resultado compense o investimento de energia. Não é isso? Por exemplo, se está lá a dona de casa fazendo comida, quer dizer, ela espera que o produto do seu esforço seja uma coisa que vale a pena ela mesma e a sua família consumir. Quer dizer, que se ao fim dos seus esforços, né, culinários, o resultado não é comestível, então houve evidentemente um prejuízo. Não é isso? Qualquer ação humana, toda e qualquer, é baseada numa ideia, vamos dizer, do resultado vantajoso. Nunca do resultado prejudicial. Quando a ação é voltada a um resultado prejudicial, é porque tem alguma coisa errada, ou porque houve um erro de cálculo, o indivíduo buscava uma vantagem, ou teve um prejuízo, e assim por diante. De marcar a noção de lucro é demasiado genérica, e ela, vamos dizer, não basta para definir o capitalista. Por quê? Porque esse traço, a busca do lucro, é comum entre o capitalista e outros. A diferença do capitalista é que ele busca um lucro especificamente financeiro. Tá certo? E
nós buscamos não só esse, como outros tipos de lucros, mas, um momento, o capitalista, enquanto ser humano concreto, ele busca apenas o lucro financeiro, é apenas dinheiro o que ele quer, ou ele precisa de outras coisas como todo mundo também precisa? Não é isso? Então, vamos dizer, o puro lucro financeiro satisfaria o capitalista se ele não pudesse tirar dali outro tipo de vantagens, por exemplo, uma vida mais confortável para a sua família, não é isso? Um vestuário que o tornasse mais elegante ou qualquer coisa assim. Quer dizer, a pura busca do lucro financeiro só define o capitalista esquematicamente, define o capitalista como classe. Tá certo? Porém, não existe nenhuma empresa que seja tocada pela classe capitalista. Sempre tem que ter um indivíduo concreto, e esse indivíduo tem que ter uma série de outros traços que o definam. Tá certo? Se nós reduzimos o capitalista, vamos dizer, a noção do lucro financeiro, e reduzimos o trabalhador à noção do indivíduo que vende o seu tempo de trabalho, não é isto? Nós podemos dizer qual é o imaginário, qual é a noção concreta, qual é a experiência real da qual Karl Marx tirou esta imagem do capitalista. Então, do capitalista e também do trabalhador. Quando nós vemos biograficamente que Karl Marx tem uma experiência muito reduzida dessas duas classes, ele praticamente não conviveu com capitalistas e nem com trabalhadores, nem por uma semana, a não ser o único capitalista que ele conviveu foi seu amigo Friedrich Engels, no qual, certamente, ele não podia ver a encarnação do capitalista típico, já que Engels trabalhava, em princípio, contra a sua própria classe. Então, nós entendemos que Karl Marx tem toda a razão quando ele diz que ele está raciocinando não a partir de fatos, mas a partir de abstrações. Só que nós não sabemos de onde ele tirou essas abstrações. Então, eu entendo, por exemplo, que se eu tivesse que formar uma imagem do capitalista, eu teria que explicá-lo não somente, vamos dizer, pela sua característica econômica geral, que ele compartilha com todos os demais membros da sua classe, mas eu teria de explicar a sua diferença específica. Quer dizer, por que este indivíduo se decidiu, por exemplo, a investir o seu dinheiro em produção agrícola e aquele na indústria de sapatos, aquele na indústria de automóveis e assim por diante. Você vê aqui, por exemplo, um capitalista com que eu convivi durante algum tempo, foi meu patrão no começo da minha vida, que tinha uma indústria metalúrgica. Era uma indústria de lâminas. Tá certo? E eu nunca ouvi aquele indivíduo falar nada a respeito de lucro. Eu ouvi falar a respeito do produto. E também, vamos dizer, ouvi explicar para ele a técnica de vendas, como orientar os vendedores, como se dirigir aos clientes. No caso era venda industrial, eram vendedores técnicos, né? Não iam vender para o público em geral, mas para técnicos que conheciam o produto e que eram capazes de ter um diálogo técnico com ele, né? Ou seja, eu vi aquele indivíduo pensar muito mais em metal, tá certo? E na transformação do metal do que em dinheiro. Eu disse, se vamos dizer, o puro lucro financeiro fosse de fato a única ocupação, seria altamente recomendável que aquele indivíduo mudasse de ramo. Porque eu me lembro que ele concorria com poderosas indústrias estrangeiras que podiam fabricar 1000 vezes mais produto que ele. E que a preocupação dele, como se tratava de vendas técnicas, era fazer um produto tecnicamente melhor do que o outro, embora não pudesse produzir tanto, ele tentava ganhar na base da vantagem técnica, né? É claro que o resultado financeiro disso deveria ser um lucro, mas seria esse o único resultado? Se viesse somente o lucro, aquilo seria satisfatório para ele?
Me parece que não. Porque o indivíduo era um engenheiro, era um técnico, ele tinha todo, vamos dizer, o orgulho do seu trabalho técnico, e para ele isto era talvez até mais importante do que o lucro. Quer dizer, ele ser reconhecido como um técnico capaz de resolver certos problemas daquela indústria é um elemento importantíssimo para ele. Isso representava prestígio, poder, respeitabilidade, a sua segurança psicológica e assim por diante. Quer dizer, era um complexo de coisas. Então, eu imagino, por exemplo, que um sujeito que esteja, digamos, que esteja investindo em agricultura, uma coisa é você ficar na cidade e investir num agronegócio lá no Mato Grosso e nunca ir lá. Então, a sua relação com o negócio é de fato puramente financeira. Mas outra coisa é você estar lá e ter que pegar a mão na massa. Quer dizer, você vai ter que compreender, né, qual é vamos dizer, o ciclo vital dos elementos que você está plantando, quais são as sementes melhores, qual é a época, como se faz a colheita, etc, etc. Quais são os equipamentos melhores, quais são as qualificações das pessoas que trabalham nisso, etc. Ou seja, é um complexo tão grande de coisas. E mesmo que você trabalhe somente na esfera financeira, que você seja um banqueiro, o número de elementos psicológicos, políticos, sociológicos, mercadológicos que você vai ter que levar em conta é demasiado complexo. Então, eu não creio, vamos dizer, que uma descrição eficiente, do modo de existência da classe capitalista possa ser baseado somente no esquema da busca do lucro. Você precisaria levar muito mais coisas em conta. Então, nós perguntamos como Karl Marx conseguiu fazer a abstração de tudo isso. Ele não precisou fazer a abstração, ele não conhecia nada disso. Ele, no seu imaginário, a figura do capitalista se resume ao esquema chamado lucro. Então, basta isso para você ver que todo o restante da descrição que ele vai fazer do sistema capitalista é como se fosse uma regra do jogo abstrata, onde só entra em conta duas coisas: a mecânica do lucro, de um lado, e a venda do tempo de trabalho pelo trabalhador, do outro. E de quando que existia um capitalismo assim? Eu digo, nunca. É claro que isso precisa estar presente para um capitalismo funcionar, mas só isso não basta para fazer. Ou seja, é um capitalismo abstrato, definidos tão somente pelos elementos matemáticos, né, de um jogo entre o capital e o trabalho. Não é de espantar, então, que, com base nesse puro esquema abstrato, ele tenha feito previsões quanto ao desenvolvimento da sociedade capitalista, previsões que deram completamente errado. Quer dizer, aconteceu tudo exatamente o contrário do que ele disse. Então, ele previa, por exemplo, o empobrecimento progressivo da classe proletária, quando nós vimos que a classe proletária se tornou uma espécie de elite dos pobres em toda a Europa, conquistando vamos dizer, uma posição privilegiada. Na medida que tinha uma posição privilegiada, então, perderam totalmente o seu alegado potencial revolucionário, que era, então, o centro, vamos dizer, não só da visão que Karl Marx tinha da história político-social, mas o centro da própria estratégia comunista. E quando se tratou de fazer uma revolução comunista de verdade, não foi possível apoiá-la no proletariado. Foi necessário apoiá-la numa elite de intelectuais que falava em nome de um proletariado inexistente e que, uma vez no poder, tratou de formar esse proletariado exatamente como, depois, quase 100 anos depois, vai ser dito no livro de Ernesto Laclau, né, Hegemonia e Estratégia Socialista, onde ele diz que a vanguarda revolucionária não fala em nome dos interesses de uma classe existente, mas, ao contrário, ela gera essa classe mediante o poder do discurso, invertendo, portanto, em 100%, né, em 180 graus, a descrição, não só a descrição que Karl Marx faz da sociedade capitalista e da sua evolução histórica, mas também a visão que Karl Marx tinha da própria estratégia da Revolução Socialista. Então,
nós entendemos que nós estamos diante de um caso de uma experiência humana estritamente limitada, paupérrima, da qual o indivíduo tenta espremer, vamos dizer, como um limão, da qual já se tirou um limão seco, da qual ele espreme para tirar as últimas gotas inexistentes. Em suma, entendemos que tudo aquilo é uma simples invenção. Né? E é uma coisa, vamos dizer, de um artificialismo absolutamente sufocante. No entanto, o que acontece quando as pessoas leem este material de Karl Marx? Elas não podem se contentar só com aquele esquema que ele lhes deu. Elas vão preencher esse esquema com as suas próprias imaginações. E, naturalmente, o esquema capital e trabalho é compatível com uma infinidade, vamos dizer, de narrativas imaginárias diferentes. Você pode preencher aquilo com 1001 elementos. Por exemplo, como Karl Marx fala da alienação do trabalho, quer dizer, você pega a sua energia vital, seu tempo, né? O tempo é a substância da vida humana. Você cede o tempo, você vende o seu tempo, tá certo? Então você está alienando, passando para uma outra a sua própria existência. A palavra alienação, né? Quando lida, ela pode evocar na cabeça do cidadão 1001 situações diferentes. Por exemplo, você pode fazer uma analogia entre a alienação e o processo da transferência que se dá durante uma psicanálise. Transferência quer dizer que o seu psicanalista começa a desempenhar algumas funções que seriam do seu ego. Quer dizer, o ego é o bicho que vai fazer a mediação ali entre o id, quer dizer, as paixões profundas, e o superego, quer dizer, as inibições morais. Então, como você tem as duas forças, uma pressionando de baixo, outra pressionando de cima, o ego tem que resolver o conflito ali no meio. Como você não consegue resolver o conflito, o que você faz? Você se aliena, você passa aquela função que seria do seu ego para o psicanalista. Então, pronto, temos aí uma analogia, né, baseada na simples palavra alienação. Não é isso? E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.